Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luana, eu sou nutricionista e doutora em saúde e nesse vídeo a gente vai falar sobre dispepsia funcional. E aí, você já ouviu falar desse problema digestivo? Será que você sofre disso e nem imagina? Então, se esse assunto te interessa, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no meu canal do YouTube, faça parte dessa comunidade e ativa o sininho para você sempre ser avisado quando eu postar um vídeo novo aqui no meu canal toda semana. Dispepsia funcional é um problema que ocorre no nosso trato digestivo e que tem alguns sintomas que são muito característicos. A pessoa que sofre de dispepsia funcional vai apresentar um ou mais destes sintomas: dor na região epigástrica. E aí você deve estar se perguntando, aonde que fica essa região epigástrica? É uma região que inicia aproximadamente ali uns 3 dedinhos para cima do umbigo e termina ali no começo do tórax, ali onde começa a região do nosso peito. Então essa é a nossa região epigástrica. O primeiro sintoma dessa dispepsia funcional é dor nessa região. Outros sintomas também podem ocorrer, como uma sensação de queimação nessa região epigástrica, uma sensação de estômago bem cheio após terminar uma refeição, ou ainda algumas pessoas podem relatar que sentem uma saciedade precoce antes mesmo de terminar ali uma refeição, né, de tamanho normal. Então você monta aquele prato de tamanho normal, com uma quantidade de comida normal no prato, então a gente não está falando daquele prato em que tem um grande volume de comida, não. E mesmo assim, antes mesmo de terminar essa refeição, você já se sente extremamente saciado. Então, estes são os sintomas mais característicos ali de quem sofre de dispepsia funcional. Os sintomas da dispepsia são crônicos, ou seja, é importante, né, que você observe que você tem um ou mais desses sintomas por pelo menos 6 meses. E eles são muito frequentes dentro desse período ali de 6 meses. Então não são aqueles sintomas que você sente uma vez ou outra. Ah, semana retrasada eu me senti extremamente saciado depois do almoço. Semana passada eu senti uma dor, né, depois que eu jantei. Não, são sintomas que são frequentes e que são ali por um período bem crônico, né, por um período longo. Essa é a dispepsia funcional. E aí, é claro, tem algumas pessoas que acabam tendo outros sintomas, como náuseas, inchaço, perda de peso, arrotos, né, mas estes outros sintomas, eles acabam variando de um caso para o outro e não necessariamente todo mundo vai apresentar, né? E aí você deve estar se perguntando, o que pode causar a dispepsia funcional? Primeiro, pessoal, quando a pessoa tem uma alimentação com muita gordura, estas gorduras vindas de qualquer alimento, elas acabam lentificando um pouco a passagem da comida do estômago para o intestino. Então, quando você realiza uma refeição que tem muita gordura, essa gordura ela faz com que aquela comida da sua refeição fique por mais tempo ali dentro do seu estômago, provocando todos esses sintomas desconfortáveis de dor, sensação de estômago extremamente cheio, uma saciedade, muitas vezes nessa queimação na região epigástrica. Também, quando você realiza refeições de forma muito rápida, então tem aquelas pessoas que nem mastigam direito a comida, né? Realizam uma refeição de almoço, de jantar em 5 minutos ou até menos, muitas vezes ingerem líquido junto com a refeição, né? Acabam tendo uma distribuição de alimentos durante ali o dia de forma muito irregular. E o que eu quero dizer com isso? É aquela pessoa que não toma café da manhã, praticamente não consome nada durante o período da manhã, chega na hora do almoço com muita fome, acaba comendo uma grande quantidade de comida
naquela próxima refeição. Então você tem uma distribuição irregular ali dos alimentos, né, durante o seu dia, nas suas refeições. Tudo isso, pessoal, todos estes hábitos inadequados podem provocar a dispepsia funcional, os sintomas dessa dispepsia. Além dessa influência da alimentação, pessoas que fumam têm um risco maior para desenvolver os sintomas da dispepsia funcional e ela também pode ocorrer naquelas pessoas que tiveram algum tipo de infecção intestinal. O que os estudos mostram é que as pessoas que tiveram infecção por algum organismo, por exemplo, infecção por salmonela, Escherichia coli, giardíase, ou até aquelas pessoas que tiveram uma infecção estomacal, né, por H. pylori, que é uma bactéria muito comum e que a gente já gravou vários vídeos aqui no canal falando do tratamento para quem sofre, né, ou já sofreu por H. pylori. Estas pessoas também vão ter um risco aumentado para desenvolver a dispepsia funcional. Então fique atento, você passou por algum tipo de infecção intestinal ou no seu estômago, você pode começar a desenvolver essa dispepsia funcional e aí você precisa diagnosticar isso e tratar esse problema. E é claro que existem alguns fatores relacionados ao nosso estilo de vida, né, que também podem favorecer ali o aparecimento destes sintomas da dispepsia, como ansiedade, o sedentarismo, obesidade, uso frequente de bebidas alcoólicas, né? Então, se você tem esses hábitos desregrados no seu estilo de vida, né, dentro da sua rotina, você também pode ter um risco maior para começar a ter esse problema de dispepsia e todos esses sintomas desagradáveis que a dispepsia proporciona. E agora que você sabe quais são os sintomas e o que pode causar a dispepsia funcional, é importante que você se observe. Observe se você tem estes sintomas com frequência. Se você tem algum fator de risco ou já passou por algum fator de risco, como uma infecção, foi uma pessoa fumante, por exemplo, né, para desenvolver a dispepsia. E aí sim, busque um médico, um gastroenterologista, para confirmar o diagnóstico dessa dispepsia. Você vai passar por exames que esse médico vai solicitar para confirmar o diagnóstico desse distúrbio do seu trato digestivo, tá? E esse diagnóstico, estando confirmado, como que deve ser o tratamento para a dispepsia funcional? Obviamente que existe, pessoal, o tratamento medicamentoso, mas a gente vai falar um pouco do tratamento alimentar. Então, para você que sofre destes sintomas de dispepsia funcional, primeiro de tudo, é muito importante que você comece a realizar refeições mais regulares, ou seja, que você comece a fracionar mais a sua alimentação ao longo do dia, comece a consumir um menor volume de comida em cada refeição. Então, nada de ficar pulando refeições, comer em dobro na próxima refeição porque você ficou a manhã toda sem se alimentar ou a tarde toda sem se alimentar, porque isso pode vir a piorar esses sintomas da dispepsia. Em segundo lugar, nas suas refeições é importante que você evite ao máximo o consumo de gordura. Tanto aquela gordura vinda de frituras, a gordura animal, como a presente na manteiga, no leite integral, no creme de leite, na banha, aquela gordura presente em alimentos industrializados como em pizzas, hambúrgueres, nuggets, empanados, maionese, biscoitos industrializados e salgadinhos, né? E tantos outros alimentos que a gente sabe que são extremamente gordurosos. Porque, lembrando, pessoal, essa gordura vai lentificar o seu esvaziamento gástrico, vai agravar esses sintomas de dispepsia funcional. E além da gordura, evitar o café, bebidas que contenham café, que contenham a cafeína, alimentos picantes com muita pimenta ou até mesmo aqueles molhos prontos que são bem apimentados. É importante também você evitar esses tipos de alimentos porque eles vão agravar
a dor, né, a queimação que você sente ali na sua região do estômago, nessa região ali epigástrica. Precisam ser evitados outros alimentos durante esse tratamento da dispepsia funcional? Vai depender muito de cada organismo. Então, tem algumas pessoas que não passam bem quando consomem, por exemplo, alimentos altamente fermentativos, que provocam muitos gases, né, que dilatam ali o estômago, distendem o abdômen, como o feijão, o brócolis, o repolho, a couve-flor, o alho, a cebola. Então, se esses alimentos não te fazem bem e eles pioram essa sensação de plenitude após as refeições, dor, queimação, evite um pouco esses alimentos, né? Controle ali a mistura destes alimentos em uma mesma refeição, porque vai ser importante para a sua individualidade nutricional. A minha terceira orientação, pessoal, é que você deve preferir alimentos o mais naturais o possível. Então, nas suas refeições, você vai consumir batatas, arroz, mandioca, os tubérculos, né, no geral como inhame, cará, proteínas vindas ali de ovos, carnes magras, e aí entra, né, o frango sem a pele. Se você for consumir a carne, prefira a carne do frango, menos carne vermelha, preferindo aquela carne vermelha com menos gordura. Evitar adicionar muito óleo ali na hora do preparo dos alimentos, e sim só um fiozinho de azeite, né, ou só um fiozinho de óleo, não tendo essa necessidade de introduzir muita gordura na hora do preparo dos alimentos. Priorizar o consumo de grãos, porque eles contêm muitas vitaminas, minerais e fibras, como lentilha, grão de bico, né, mas respeitando ali a sua individualidade, a sua tolerância digestiva. Consumir muitos vegetais, legumes e frutas. Alimentos fermentados como iogurtes, 100% naturais e desnatados, o kefir, ou para quem consome a kombucha, as sementes como a semente de chia, de linhaça, a própria aveia, por conter, né, ali um carboidrato saudável, por conter bastante fibras, são alimentos que podem fazer parte de todas as suas refeições, de café da manhã, de lanches, né? Por que não? Além disso, pessoal, é bem importante que até na hora ali do preparo dos alimentos, se abuse dos temperos naturais, principalmente a cúrcuma, o gengibre, que você tenha o hábito de tomar chás naturais, como de camomila, de espinheira santa, o boldo, a erva doce. Então, são plantas medicinais que têm um efeito antiácido no nosso estômago e que melhoram a nossa digestão. Você pode preparar uma xícara de algum destes chás e tomar logo após a sua refeição de almoço ou logo após a sua refeição de jantar para diminuir esses sintomas da dispepsia. Muito cuidado ao ingerir líquidos junto com as refeições, porque mesmo que seja um líquido saudável, água, sucos naturais, né? O líquido ele acaba dificultando esse processo de digestão adequado, fazendo com que o seu estômago fique mais cheio, fique mais estufado, essa sensação de plenitude que é comum na dispepsia piore ainda mais, né? Levando ali a uma piora desse quadro, desses sintomas que você sente. Todas estas orientações, pessoal, vão ser importantes não só para a saúde do seu estômago, mas também para a saúde do seu intestino, né? E isso é bem importante para quem sofre de dispepsia, cuidar ali também da saúde intestinal, porque na dispepsia funcional nós também temos alterações a nível de intestino. Ocorre um aumento da inflamação intestinal, pode ocorrer um aumento da dor também na região do intestino, um aumento da permeabilidade intestinal, levando a maior passagem de substâncias tóxicas, bactérias para a sua corrente sanguínea. Então não cuide só do seu estômago, mas também do seu intestino. Seguindo essas orientações, com certeza você vai ter um trato digestivo super saudável e amenizar
estes sintomas da dispepsia funcional. E aí, me conta aqui embaixo nos comentários se você gostou desse vídeo, se você ficou com alguma dúvida, se você já segue estas orientações alimentares no seu dia a dia. E é claro, para quem ainda não é inscrito aqui no meu canal, eu convido você a se inscrever aqui no meu canal do YouTube, fazer parte da minha comunidade. Curte esse vídeo se você gostou, compartilhe esse vídeo aí com quem precisa saber dessas informações. Quanto mais a gente curte aqui os meus vídeos, compartilha as informações, mais o YouTube entende que esse canal precisa ser divulgado para um número maior de pessoas e aí a gente consegue atingir um número maior de pessoas e ajudar muito mais. Até o próximo vídeo e um forte abraço! Para você que me acompanhou até o final desse vídeo, você sabia que eu tenho um e-book que te ensina como combater a bactéria H. pylori? Se você sofre de contaminação por ela no estômago ou conhece alguém que tem esse problema, saiba que eu desenvolvi um material que vai te ensinar passo a passo como se alimentar, quais chás e suplementos você deve tomar, quais são os exames importantes que você deve acompanhar no seu corpo e o que você deve evitar para tratar o seu estômago contra essa bactéria. O link com esse material está aqui embaixo, no início dos comentários desse vídeo. É só clicar.